Olá, querido ouvinte. Obrigado por nos acompanhar, por acompanhar essa série de devocionais. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que Ele fale ao seu coração mais uma vez. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do bom samaritano, que provavelmente você já ouviu, já conhece, mas tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, né? Se encontra lá em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Acompanhe comigo a leitura para que você relembre desta história, né? A partir do versículo 25, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em seguida, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e ouviu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo desse homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Essa passagem tão especial, tão bonita, tem algumas coisas a nos ensinar através dessa história, desse momento que Jesus conta para este homem de como devemos viver diante do Senhor e o que o Senhor espera de nós, né? E eu quero lembrar com você de algumas situações, alguns pontos nesse texto que falam ao nosso coração e chamam a nossa atenção, né? Então, o Senhor quis trabalhar com esse perito da lei, alguém que conhecia a lei, a palavra de Deus, que conhecia talvez seus deveres, como ele mesmo citou, como ele mesmo falou, mas o Senhor Jesus quer ensinar a ele que tem coisas que são ainda mais importantes, que é a nossa ação, a nossa atitude em relação ao próximo, em relação às situações que surgem na nossa vida. E nós, por conhecermos o Senhor Jesus, por estarmos tentando caminhar com Ele no nosso dia a dia, Ele quer nos orientar de como nós devemos reagir e o que de fato tem valor para Ele, para o reino do Senhor Jesus, né? E algumas coisas que nós precisamos aqui relembrar e marcar para que nós tenhamos em nossa mente que são super importantes, né? Neste contexto, nessa situação. Nós sabemos que existia ali um trajeto a ser caminhado, né? Um trajeto a desenvolver. Essa pessoa estava passando por esse trajeto e é interessante que para a palavra de Deus ali, para o povo da época, né, o samaritano era marginalizado, eram pessoas então que os outros discriminavam, excluíam, né, da sociedade. E o Senhor justamente conta essa situação de um samaritano
para que as pessoas entendessem a importância do ser humano em si, e não do local de onde ela veio, da procedência familiar, da procedência do local onde ela mora, ou até mesmo do seu serviço, do diploma que tem ou não, né? Da sua pobreza ou riqueza. Mas o Senhor quer ensinar ao povo que ali estava e a nós sobre esta condição e esta situação de que devemos amar o nosso próximo, independente de onde ele venha e da sua condição, né? E algumas coisas que nós devemos observar, né? Então, entender o significado do amor de Deus em nossas vidas. Aqui o Senhor fala do seu amor, e esse homem que está num diálogo com o Senhor Jesus, que conhecia a lei, que conhecia a Bíblia, está dialogando com o Senhor Jesus e fala do amor ao próximo como a si mesmo, de amar as pessoas, amar o Senhor. Ele mesmo responde, o Senhor Jesus, com este assunto do que ele conhecia da lei do Senhor Jesus. E ele cita então que nós devemos amar o Senhor Deus em primeiro lugar, colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Vários textos o Senhor fala do amor ao próximo. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 da importância do amor, que se não tivéssemos o amor, de nada adianta as nossas atividades, o nosso esforço, de nada adianta fazermos alguma coisa se não fizermos com amor em primeiro lugar. E o Senhor Jesus está demonstrando nesse contexto que o amor, sim, é muito importante e que é o início de todas as nossas atitudes. Porque se nós amamos o nosso próximo, nós vamos querer o bem dessa pessoa. Nós vamos nos esforçar para fazer o bem para essa pessoa. Nós vamos dividir o que nós temos. Quando nós amamos alguém, nós não nos importamos em dividir o que temos, em servir, em gastar tempo com aquela pessoa, em demonstrar carinho, em demonstrar amor àquela pessoa, né? Talvez investir financeiramente, gastar um pouco do que eu tenho, dividir o que eu tenho com aquela pessoa a qual nós amamos e admiramos, né? Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é entender o significado do amor de Deus em nossas vidas e entender a importância do amor de Deus em nossas vidas. E esse amor, esse mestre da lei, conversa com o Senhor Jesus e cita o amor de Deus na vida de todo aquele que segue o Senhor Jesus. E aí cita esta situação e a importância de termos o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo, e entender que o próximo está como nós, ou nos colocarmos no lugar do próximo. E isso chama-se também empatia. É nos colocarmos no lugar da pessoa, entendendo a situação, entendendo o que ela está passando, conhecendo as suas dificuldades e nos colocarmos à disposição para ajudar, para servir naquilo que estiver ao nosso alcance. Nós temos uma tendência sempre de colocar empecilhos ou dizer que não podemos fazer, que está difícil, que eu tenho coisas mais importantes. Mas nesse contexto que o Senhor Jesus conta esta parábola, ele cita algumas pessoas que desceram por ali, que passaram por essa estrada, e pelo que nós entendemos geograficamente, essa pessoa que sai de Jerusalém e vai para essa outra cidade, ela está descendo, está indo embora, ela não está mais a serviço. Então ele cita primeiro ali um sacerdote que trabalhava no templo, que estava no templo, e se ele estava saindo de Jerusalém, então ele estava descendo para casa, ele estava indo embora. Pelo contexto que ele fala, que as pessoas estavam descendo, passando por aquela estrada, ele estava saindo do serviço. Isso significa que ele poderia sim parar para ajudar, o sacerdote poderia servir, poderia oferecer o seu amor, né? E ele cita mais duas pessoas também que passam por ali e não dão importância para esse homem, né? Fala também de um sacerdote, um levita, aliás, que passa por ali e também não dá importância, né? E as pessoas vão descendo por aquela estrada e até mudam o lado da rua para evitar aquela pessoa que estava ferida, que estava machucada. E justamente vem descendo um samaritano
que era aquela pessoa que era excluída da sociedade, que era discriminada, mas esse homem então para e atende aquele senhor que estava machucado, que estava ferido pelos assaltantes que tinham ali passado, né? Então, a gente entender o significado do amor de Deus em nossas vidas faz parte desse contexto de nos preocuparmos com a vida do outro, de nos colocarmos à disposição para servir, de termos empatia pela situação do próximo, seja quem for o meu próximo, né? Às vezes a gente quer identificar o próximo como um parente, um amigo, aquele que convive no mesmo contexto que nós. E na realidade, o próximo é aquela pessoa que Deus permite que esteja a nossa aproximação, para estarmos servindo, para estarmos demonstrando amor e o carinho a essa pessoa, né? Vejam, outro ponto que eu gostaria de destacar também é que os títulos humanos que nós temos não fazem de nós pessoas melhores, né? Então ali o Senhor Jesus conta do sacerdote que desceu, conta do levita que desceu, mas eu ter alguma posição perante a sociedade, algum título, algum diploma, alguma coisa nesse sentido, não me faz melhor do que ninguém. E justamente aquele que se julgava, se achava então que não iria gastar o seu tempo, que não iria demonstrar amor, que era um samaritano, então logo este para e dá toda a atenção e oferece o que aquele senhor precisava. E ali a palavra nos conta que ele coloca no seu próprio animal esse senhor machucado e leva ele a uma hospedaria, um local onde ele pudesse atender, e ali diz que ele colocou então um azeite nas feridas, colocou o que precisava na tentativa de uma cura, de uma melhora das feridas daquele homem, né? E ele trata, cuida e deixa aquele homem ali, ainda diz para o dono da hospedaria, olha, cuida desse homem e quando eu voltar, o que você gastar, eu vou te ressarcir, eu vou pagar. Ele deixa o dinheiro, né, uma quantia ali de 2 dias de trabalho e vai embora, mas diz, olha, se você gastar mais, na volta eu passo e acerto contigo. Alguém estava disposto a servir independente de como era a sua condição perante a sociedade, né? Quantas vezes nós olhamos para a atitude, para a vestimenta, para os títulos que a pessoa tem, para o carro que ela usa, para a casa que ela mora, e esquecemos de olhar para a pessoa em si, que é realmente o que tem valor para o Senhor, o que tem valor para o reino, né? E um terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui também é que servir a Jesus significa que nós tenhamos que agir também. Nós não conseguimos servir a Jesus só de pensamento, só de palavras. Tem que conter a nossa ação também. E esse homem, então, agiu, parou, atendeu, conversou, olhou, colocou ele no lombo do seu cavalo, levou para a hospedaria, atendeu, deu os remédios, serviu. Quantas vezes nós vemos as situações, mas nós não agimos, não estamos dispostos a agir e a servir as pessoas que precisam. E isso também tem a ver com o que eu citei da empatia, de nos colocarmos no lugar da pessoa, de nos colocarmos à disposição da pessoa para servir, para colocar os nossos recursos para ajudar aquele que necessita, aquele que precisa. Então, para que você guarde os 3 pontos que nós tratamos, né? Nós precisamos entender a dinâmica do amor de Deus em nossas vidas, e se nós temos o amor de Deus em nós, ele vai extrapolar a nossa vida, vai ser exalado e vai atingir outras pessoas, né? Os nossos títulos humanos podem nos ajudar em uma situação ou outra, mas não tem importância nenhuma para o reino de Deus, né? Claro que nós usamos posição, usamos dinheiro, mas isso não tem valor nenhum para o reino de Deus em relação ao ser humano, à pessoa. E se nós amamos Jesus, como terceiro ponto que eu citei, se nós amamos Jesus, nós precisamos agir também, né? Colocar as nossas forças, colocarmos a mão na massa, servir, oferecermos o que as pessoas precisam, né? E eu e você
precisamos estar dispostos a isso, entendendo o que é amar o próximo, o que é ser bom de fato nesta vida humana, o que está ao nosso alcance. Quantas vezes colocamos empecilhos, mas eu não consigo, eu não tenho recurso. Faça, sirva com aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Deus abençoe a sua vida e que nós possamos ser pessoas que amam o nosso próximo. Quero orar com você ainda para encerrar. Senhor Jesus, obrigado porque nós podemos trabalhar e lembrar aqui da tua palavra. Obrigado por esse texto, por essa parábola que o Senhor contou e porque ele pode nos ensinar tanto sobre o amor ao próximo e sermos desprendidos dos nossos bens, das nossas finanças, para estarmos dispostos a servir o próximo também. Esteja abençoando cada um que nos ouve, a cada um ao qual chegar esta mensagem, que seja abençoado e instruído pelo Senhor. Continua cuidando de nós, continua cuidando do seu povo, ó Deus, e que a tua palavra seja espalhada pelo mundo inteiro e, se possível, usa as nossas vidas. É em teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém.